Olá, nós vamos continuar o nosso estudo acerca do tempo do fim, estudando aqui, dando uma introdução, agora no assunto dos 7 selos do Apocalipse. Nós já tratamos de diversos pontos da profecia bíblica, né? Começando ali com a identificação do anticristo, quem ele é, a identificação do falso profeta. Depois desses dois temas específicos, nós começamos a aprofundar na questão dos tronos celestiais que aparecem no livro de Apocalipse ao redor do trono central, no capítulo 4 e 5. Vimos o tempo e o momento, né, da visão de João, a simetria e correspondência entre Daniel 7 e Apocalipse 4 e 5, o tempo futuro desse acontecimento escatológico, né? Aqui vamos então dizer, mostrando uma diferença de percepção e visão desse fato narrado em Apocalipse, interpretado para o futuro, diferente dos que interpretam de que o capítulo 4 é a cena eterna e o capítulo 5 é a cena desde a ascensão de Cristo. E então nós vimos que não só o capítulo 4 e 5 mostrando o trono central com os tronos e a, vamos dizer assim, a autoridade do Cordeiro sendo reconhecida e sendo então também dada a ele para exercício como algo futuro, não só então capítulo 4 e 5 é futuro, como também, né, os selos certamente então deveriam estar todos no futuro, não só os selos 5, 6 e 7, o quinto, o sexto e o sétimo, mas também do primeiro até o sétimo, todos os selos ficam então colocados para o futuro no cumprimento dessa visão. Mas até agora a gente não entrou nessa questão dos selos em si, então nós vamos começar a fazer isso agora. Nós gastamos alguns vídeos estudando também a identificação dos 24 anciãos, vimos aqui coisas realmente muito profundas acerca deles. E agora, depois de identificá-los e mostrar que eles corroboram, né, uma vez que nós conseguimos identificar quem eles são, essa identificação corrobora para que o capítulo 4 e 5 também seja futuro. Agora nós vamos entrar na questão dos selos do Apocalipse em si, tá? Então vamos começar a estudar isso hoje. E por que isso é importante? Para nós vermos aonde Deus está no andar do seu, vamos dizer assim, do cumprimento, né, da sua economia, no cumprimento profético da economia de Deus, da administração divina na realização do seu propósito. Isso que é importante, para que nós não fiquemos perdidos diante de um cenário geopolítico, internacional, de conflitos e culturais aqui do nosso tempo de agora, e não consigamos fazer a leitura correta disso, amados irmãos e amigos, à luz da própria profecia bíblica, porque a profecia bíblica, ela é como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Se nós não tivermos a palavra profética de Deus revelada nas Escrituras, nós estamos fadados a fracassar no nosso discernimento dos tempos e épocas e também, né, no tipo de vida que devemos ter à luz do que está acontecendo para cooperarmos com Deus na realização do seu propósito e para nos preparar para a vinda bendita do Senhor Jesus. Certo? Então eu estou gravando aqui em casa hoje, eu não estou no estúdio do Gui. Para quem sabe, o Guilherme está de viagem, né? Ele está ali conhecendo a região ali da Amazônia com um amigo que o chamou e ele está fazendo um trabalho missionário ali também com as pessoas naquela região. Deve estar voltando, acho que no fim dessa semana, no começo da semana que vem. E eu resolvi fazer aqui em casa, porque devagarzinho eu estou preparando o espaço de um estúdio. E você que tem orado por isso, eu agradeço muito sua vida, tá? E nós vamos ter aqui, então, um espaço bem elaborado para gravação. Já tenho alguns microfones, alguns equipamentos aqui. Só está faltando comprar agora uma câmera para que nós possamos gravar simultaneamente, né? Tanto no YouTube como no Instagram. Como eu estou usando um celular aqui para gravar, para colocar o conteúdo no YouTube, então não é possível usar o mesmo equipamento para gravar
para o Instagram, né? Eu tenho que fazer um ou outro, então por enquanto eu estou gravando só para o YouTube aqui. Mas depois que eu tiver a câmera em si, aí nós vamos gravar, né, simultaneamente para os dois, duas plataformas, né? E graças a Deus, daqui a pouco isso vai ser possível. E nós vamos também começar aquele curso que eu tenho anunciado para os irmãos, que eu tenho falado aqui bastante, não tenho começado porque falta ainda só essa parte ser concluída. Mas eu já tenho estudado os assuntos, já tenho preparado aqui e tudo vai dar certo com a graça de Deus, tá? Continue orando por nós. Se você quiser cooperar, ofertando, ajudando nesse trabalho, fique à vontade. Eu vou deixar depois aqui embaixo uma chave Pix para que você possa, se quiser cooperar, fazer a sua cooperação, você possa participar, tá, com isso. E cada um segundo pode, se Deus tocar também o seu coração, se você reconhece a importância desse trabalho que a gente tem feito e se sentir movido a isso, fique à vontade, tá bom? Uma outra coisa que eu queria dizer, antes da gente entrar no próprio estudo, orarmos aqui, entrarmos no estudo, é que eu peço a você, por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá? Passe o link aqui no YouTube para mais pessoas que você sabe que amam a Deus, que queiram estudar a Bíblia com profundidade, que queiram conhecer melhor o Senhor, que queiram conhecer as profecias bíblicas, que queiram, né, não perder tempo na vida espiritual. Por favor, passe para mais gente, compartilhe nos seus stories, compartilhe aí nas redes sociais, no Facebook, no próprio Instagram, né, no WhatsApp, envia para mais pessoas, para suas listas de transmissão. Nos ajude a divulgar e promover esse trabalho por causa da importância que ele carrega dentro do estudo das profecias e da Escritura, tá bom? Dito isso, então vamos entregar esse tempo ao Senhor em oração e vamos iniciar aqui então o nosso estudo. Querido Pai, como é precioso poder estar, Senhor, diante do Senhor na Tua Palavra, podermos ler, Senhor, as Tuas palavras que o Senhor mesmo deixou, inspiradas pelo Teu Espírito, a fim de sermos ajudados a compreender, Senhor, a Tua vontade, a Tua mente, o Teu coração. Mas, Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo que inspirou os profetas, que Ele mesmo também abra os nossos olhos, a fim de vermos as coisas do céu, que estão aqui colocadas para nós no Teu santo livro, Senhor. Porque sem a ajuda do Teu Espírito, nós não somos capazes, Senhor, nem de conseguirmos ler e muito menos de interpretar a Tua palavra. Pai, colocamos nossa condição humana nas mãos preciosas do Senhor Jesus, mãos que sangraram por nós, mãos que foram perfuradas por amor, mãos que são daquele que, por ter nos amado e nos ter desejado para si, foi por nós até a morte. Ajuda-nos a conhecer-te, a nos sujeitar a Ti, a colocar, Senhor, nossa vontade e nossas escolhas em Tuas mãos, porque em Tua vontade está a nossa paz. Nós precisamos tanto do Senhor. Pedimos que o Senhor abra os céus para nós e afaste toda interrupção, todo o empecilho levantado pelo inimigo. Amarra-o, Senhor, e frustra os planos dele. E ao mesmo tempo glorifica o Teu santo nome. É o que nós te pedimos no precioso nome do Senhor Jesus, enquanto lemos aqui a Tua palavra. Para a Tua própria glória. Amém e amém. Então vamos dar sequência. Eu quero só dizer que é importante a gente retomar o assunto, ainda de forma introdutória, como o próprio irmão Lang vai fazer aqui, né? Da simetria do capítulo 7 de Daniel com o capítulo 4 e 5. Nós já lemos aqui várias vezes, tá? O capítulo 4 e 5 de Apocalipse e o capítulo 7 de Daniel. Se você não leu, faça isso. Leia as 3 passagens, né? E vá notando os pontos similares que existem entre elas. Tá? Isso é muito importante. Nós não vamos fazer a leitura dos 3 capítulos aqui agora, porque já fizemos. Quero indicar para você a playlist Tempo do Fim, que está aqui no canal. Se você não assistiu, assista todos os vídeos, principalmente esses que começam a tratar do trono administrativo e dos tronos que o cercam, né? E também sobre as bestas do Tempo do Fim, de Daniel 7, e também, né, dos 24 anciões. Esses são vídeos fundamentais para entender as coisas que nós vamos estar falando aqui. Mas eu vou fazer uma
uma retomada, porque o próprio irmão Lang o faz aqui, e aí vai ficar talvez um pouco mais claro. Então vamos lá. A exposição do irmão G.H. Lang, tá? George Henry Lang aqui. Ele diz assim, ó, a respeito dos 7 selos. A explicação principal dos 7 selos, né, deve ser buscada no 7º capítulo da profecia de Daniel. Pois a abertura do rolo selado com 7 selos está relacionada à entrega do governo efetivo da terra pelo Pai ao Filho, sendo que a entrega, né, do livro selado ao Filho é o emblema disso. E dessa cena como um todo, Daniel dá a primeira visão e indica a ocasião e o período. Então, quando você vai no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, você vê um trono central, vários tronos ao redor, né? E outra, uma coisa importante, como a gente viu em um dos vídeos aqui, João, ele abre o capítulo 4 de Apocalipse falando que ele se achou em espírito, né, depois que ele ouviu a voz conclamando para que ele subisse, e eis configurado nos céus um trono, ou estabelecido, posto, certo? Colocado em configuração, um trono. Ora, aquele trono, a gente já estudou isso, ele não é o trono eterno, ele é o trono administrativo, para questões de administração de Deus no tempo. Ah, mas está no céu. Está no céu, mas não é o trono eterno. O trono eterno de Deus fora da criação. É um trono colocado no céu para administrar questões de governo. A prova disso é que João usa uma expressão que no grego é um trono configurado, um trono ajustado, colocado. Ora, o trono eterno não é colocado, porque ele também não pode ser removido. Ele não é nem colocado nem removido, ele permanece simplesmente sendo. Agora, o trono colocado, configurado, armado, como a expressão grega sugere, é um trono que é posto para questões de administração no tempo. Então, veja, você vê o trono posto, tronos ao redor do trono, certo? E no capítulo 7 de Daniel, o que você vê? Você vê o ancião de dias, e Daniel fala até que foram postos uns tronos. Certo? E aí você vê o ancião de dias e tronos ao redor do trono do ancião de dias. A mesma cena. E aí no capítulo 5 é introduzido a visão do cordeiro no meio do trono. Outra coisa importante, mudou a posição. Porque o livro de Hebreus, que trata do sacerdócio celestial de Cristo, ele diz bem claro que o Senhor Jesus, cumprindo o Salmo 110, depois de ressuscitar, está à direita de Deus, na posição de primeiro-ministro e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. À direita. Agora, o tempo de Apocalipse 4 é um tempo onde terminou, está sendo feita uma transferência do período sacerdotal para o período de governo real do Filho do Homem. Ele vai deixar de exercer a função sacerdotal, não que ele vai deixar de ser sacerdote. Para sempre ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas a função que ele vai exercer agora não é a de sumo sacerdote, e sim a de rei. Então ele não é visto à direita de Deus mais, como primeiro-ministro, certo? Como sumo sacerdote intercessor. Ele é visto diante do trono do Pai. No capítulo 7 de Daniel, você vê um ancião de dias, tronos, numa sessão de investidura de poder, de governo, e o Filho do Homem se achegando ao trono central. No capítulo 4 e 5 de Apocalipse, você vê alguém sentado num trono configurado, tronos ao redor, a mesma cena, e o cordeiro de pé, não à direita, mas no meio do trono, diante do trono, para ser empossado. É a mesma cena. E por que Daniel 7 é importante por conta do tempo? Porque Daniel 7 começa a mostrar que isso vai acontecer exatamente no tempo em que estivesse levantando as bestas do tempo do fim. A sessão dos tronos postos para tirar o domínio das bestas e destruir a quarta besta inominável, entregar o governo ao Filho do Homem, é o tempo dos últimos 7 anos. Certo? Conforme a gente já viu nos outros vídeos, é o tempo final. É a septenária semana de Daniel, capítulo 9. Ela está ligada com aquele período.
certo? Por quê? Porque as mesmas bestas de Daniel 7 aparecem coligadas numa besta, inclusive em Apocalipse 13. Só que Apocalipse 13 são os 3 anos e meio finais. E Daniel 7 mostra os levantes imperiais dessas bestas no início dos primeiros 3 anos e meio. Então, quando essas bestas começam a aparecer, enquanto elas estão subindo e se sobrepondo-se uma à outra na terra, e vai então aparecendo aquela quarta besta terrível, com um chifrinho, que vai se destacando como o anticristo, que vai crescendo e subjugando os que estão no seu caminho. Enquanto isso está ocorrendo na terra, nos céus, começa a preparação de investidura do Filho do Homem para governo, para reinar. É o mesmo período. Só que por que Daniel 7 tem que ser levado em consideração? Porque Daniel 7 mostra o tempo. As pessoas que colocam os selos e a cena de capítulo 4 e 5 de Apocalipse no passado, o fazem porque desconsideram o tempo dado por Daniel para o cumprimento dessa visão. Se Daniel capítulo 7 está dizendo que a mesma cena de Apocalipse começa a acontecer nos 7 anos finais dessa era, você não pode dizer que essa cena é a cena eterna, que é a cena desde a ascensão, que é a cena do período da igreja e que é também os selos algo do passado. Se Daniel está jogando tudo para o futuro. Porque senão você vai ter que dizer, certo? Que o Filho do Homem foi empossado no passado, foi feito, assumiu a posição de governo no passado e vai assumir essa mesma posição no futuro. Não é possível Cristo ser investido 2 vezes de senhorio efetivo sobre o céu e a terra. Certo? Então Daniel 7 dá o tempo em que essas coisas vão ocorrer. Se Daniel está dizendo que o Filho do Homem vai ser empossado pelo ancião de dias no conselho dos tronos administrativos para governar sobre essa terra, no período do início dos 7 anos finais, porque é ali que está se dando o levante das bestas, que vão se tornar uma só única besta, de acordo com Apocalipse 13, porque João acrescenta mais detalhes na revelação. Se é nesse período que isso vai ocorrer, então Apocalipse capítulo 4 e 5 também tem que ser futuro, porque está tratando da mesma cena. É a mesma cena, é um trono com tronos e um cordeiro. Ali é trono, tronos e o Filho do Homem, é a mesma coisa. E Daniel está dando tempo disso acontecer. Por isso que tem que ser levado isso em consideração. Né? Daniel viu em visão 4 bestas selvagens, né, que sucessivamente exerceram domínio mundial. A quarta era diferente de todas as outras bestas que a precederam. Era terrivelmente espantosa e devorava, pisava e despedaçava a terra inteira. Essa besta tinha 10 chifres, que simbolizavam 10 reinos, entre os quais surgiu um pequeno chifre, que, embora inicialmente insignificante, em breve conquistou 3 dos 10 reinos e logo foi tão audacioso a ponto de blasfemar do Altíssimo e tão poderoso a ponto de perseguir os seus santos. A esse perseguidor blasfemo foi permitido continuar por um período com seu governo opressivo, mas né, o profeta ele diz que viu até que foram postos tronos em posição para procedimentos judiciais. E aquele que era ancião de dias se assentou, né? Cercado por milhares de milhares e 10.000 vezes 10.000 ministros angelicais esperando para executar sua sentença terrível com um rio de fogo consumidor saindo de um trono de chamas ardentes. Agora ele põe uma correção aqui, ó. A tradução da versão autorizada inglesa, né, traduz errado o texto. Graças a Deus não é o caso da versão portuguesa da tradução. Nem na tradução João Ferreira de Almeida e nem na tradução da textual isso é feito dessa forma. Mas o irmão Lang está dizendo que na tradução inglesa, britânica, a versão autorizada, ela traduz dizendo, até que foram lançados uns tronos. Mas se foram lançados, você pensa assim, que os tronos foram derrubados. E não é isso que o texto está dizendo, no texto literal grego, tá?
Por isso ele diz que a tradução a tradução autorizada inglesa, ela infelizmente não foi feliz na tradução. Graças a Deus, como eu tô falando, não é o caso da versão portuguesa, tá? Porque lá a versão autorizada fala, até que foram lançados tronos. Isso leva a uma grande confusão. Não se trata, neste momento, de derrubada de reinos terrestres, mas de instalação de tronos judiciais nos céus, para que um grande julgamento possa ocorrer para resolver os assuntos da terra. Este é um exemplo significativo de como a versão autorizada nos deixa confusos em passagens proféticas cruciais. Enquanto o vidente observava, parece que ele se maravilhava, né? Ao ver naquele mundo celestial alguém semelhante a um filho do homem, que se aproximava daquela majestade augusta, a majestade santa, augusta, né? Augusto significa santo, imaculado, puro. Né? Alguém que se aproximava daquela majestade augusta no trono e que lhe foi conferido domínio universal e eterno. Uma coisa que maravilhou João foi que ele viu alguém da raça humana sendo investido no próprio céus celestes, né, de autoridade universal sobre a terra. Isso foi uma coisa que maravilhou João. Claro, e é uma maravilha. A coisa mais importante, como diz o texto de Hebreus capítulo 8, é que nós temos, né, a suma de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote. Alguém da raça humana à direita de Deus. E que nesse caso do capítulo 4 de Apocalipse não estava mais à direita, mas estava diante do trono, sendo investido de grande autoridade. Naquele reino celestial, perfeito, glorioso, onde está o próprio Deus, onde estão as criaturas celestiais, as hierarquias celestes que vimos aqui em outros vídeos. Agora aparece alguém da raça humana, sendo investido de total domínio. Isso maravilhou João. Que precioso, irmãos. Que maravilhoso. Deve também maravilhar o nosso coração. Agora, olha só. Ele continua falando o seguinte aqui. Esses detalhes são estritamente paralelos aos encontrados em Apocalipse 4 e 5. Também são vistos, né, no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, tronos. Um trono central, cercado por 24 tronos subordinados. Ele diz que existe uma tradução, de novo, eu creio que aqui é a versão autorizada inglesa, pelo que ele está colocando na sigla aqui, né? Ela comete uma observação arbitrária, assim comete então um erro, porque ela diz que ela traduz a expressão tronos por assentos. Então não dá para entender se é trono ou se é só uma cadeira. Uma coisa é uma pessoa sentar numa cadeira para uma refeição. Uma cadeira é um assento, né? Eu estou sentado aqui numa cadeira enquanto eu falo com vocês, mas isso aqui não é um trono. Uma poltrona é um assento também, mas também não é um trono. O tipo de assento para governo, para exercício de julgamento, governo, certo? Para soberania, é um trono. E o que a versão autorizada inglesa fez de novo? Segundo o irmão Lang, arbitrariamente ela traduziu, certo? A expressão tronos, no grego, para assento. E ele diz que isso é uma questão arbitrária e errada. Porque ao fazer isso, você não sabe do que se trata, certo? Aqueles 24 tronos ao redor do trono. É arbitrária a tradução de tronos como assentos, né? No capítulo 2, versículo 3 de Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, capítulo 11, versículo 16, capítulo 13, versículo 2 e capítulo 16, versículo 10. Certo? Não é uma tradução feliz, porque no grego a expressão é trono mesmo, não é um assento. Em todos os outros 41 lugares deste livro, essa expressão significa trono. E é traduzida assim. Na verdade, no capítulo 4, versículo 4, aparece 3 vezes, certo? A expressão. E a versão autorizada coloca trono na primeira tradução, como deveria ter feito nos outros 2 casos. Ou seja, nas 3 menções da palavra trono no capítulo 4, versículo 4,
A versão autorizada coloca uma vez trono e nas outras ela põe assento. Sendo que no grego a palavra é a mesma. Por isso que como eu estava falando ontem para uns irmãos no estudo que nós tivemos. Nós precisamos, se você não domina a língua grega e hebraica no estudo das escrituras, pelo menos, gente, adquira bons dicionários, léxicos, certo? Enciclopédias que tratem de forma profunda no texto grego e no texto hebraico. Você tem dicionários básicos como o do Vine, que inclusive eu acho que está em reimpressão, né? Já foi reimprimido, já está de novo disponível para compra. Dicionários básicos do grego e do hebraico que são muito bons, apesar de serem, vamos dizer assim, de um nível médio, né, de introdução, simples de entender e de manusear. Você tem ótimos materiais como o chamado famoso Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, e tem também o do Antigo Testamento. Eu tenho os dois aqui, ó, certo? São essas duas obras aqui. Esses aqui são os do Novo Testamento. Você tem, por exemplo, também, eu comprei em espanhol, né, a obra do Dr. E.T. Robertson, né? O comentário ao texto grego do Novo Testamento. Isso aqui incompleto, só tem em espanhol, então eu tive que comprar em espanhol mesmo. Não tem outro jeito. Você tem bons exegetas e hebraístas do Antigo Testamento, né? Eu tenho uma coleção aqui embaixo também do Delitier. Você precisa comprar bons materiais para poder estudar a palavra de Deus. Senão fica essa coisa terrível que tem ocorrido na maioria dos meios e grupos cristãos. Pessoas dando palpite, sem fundamento, sem, né, cuidado com as palavras que o Espírito Santo realmente inspirou e o que ele realmente quis dizer. As palavras são capas de conceitos. Se você entende errado a palavra, você vai entender errado um conceito. E o conceito errado vai gerar uma doutrina errada. Certo? Então, a revista, a versão autorizada inglesa, né? A versão autorizada inglesa, diferente da versão revista e corrigida, e versão Almeida aqui do Brasil, e até o texto mais criterioso da textual, não foi feliz na tradução. Mas, tirando essa parte da questão, né, dessa observação do Lang, ele continua falando. No trono principal está sentado o Pai eterno, acompanhado por 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares de anjos. Diante dele é apresentado o Cordeiro, que corresponde, né, ao que João vai depois revelar, ao leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E que tem correspondência com a visão de Daniel 7, como o Filho do Homem. É a ele, como digno, né, que é concedida plena autoridade executiva como juiz, cumprindo sua própria declaração quando na terra ele disse: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho deu todo o direito de julgar, toda a autoridade para julgar, porque ele é o Filho do Homem. Ou seja, Cristo pode julgar todas as coisas ligadas aos assuntos humanos porque ele foi homem, provado e aprovado em todas as coisas. Ninguém vai poder dizer, você julga porque para você é fácil, você é Deus, você não sabe o que é sofrer como eu, você não sabe o que é passar pelas mesmas tentações que eu passo, enfrentar os mesmos dilemas e problemas que eu enfrento. Não. Ninguém vai poder dizer isso porque ele foi homem. Aliás, muito, no sentido mais específico, homem do que nós, seres humanos caídos. Porque desde que o homem caiu, né, nós ficamos sendo rascunhos de homens, né? Deixamos de ser mais homens do que deveríamos. Mais seres humanos do que deveríamos. O ser humano, homem, real, perfeito e íntegro, é ele. E ele vivenciou como homem dramas, tentações, provações que nós nunca seremos capazes de suportar igual ele foi. Então, porque ele foi provado em todas as coisas e aprovado, o Pai deu a ele todo o direito de julgar. Porque ele é filho do homem. Só que veja só, o filho do homem de Daniel 7, se achegando ao trono, cercado de tronos, corresponde a Apocalipse 4 e 5, onde tem um cordeiro se achegando a um ancião no trono, né? Chegando àquele que está sentado no trono, cercado de tronos e de miríades e miríades de anjos. É a mesma cena. Só que Daniel 7 está mostrando o tempo que isso ocorre. Certo? É no tempo em que os levantes imperiais e a própria besta estão exercendo domínio. O céu está se preparando
para empossar o filho. Então, o céu está se preparando para empossar o filho, exatamente no tempo em que os levantes imperiais estão sucedendo uns aos outros, entregando poder a um quarto império, certo? Que vai ser governado por um chifrinho, que é o anticristo, cabeça do império, do quarto império, que é a besta de Apocalipse, capítulo 13. Então isso mostra claramente que, de acordo com Daniel, tudo isso é futuro. E se Daniel está harmonizado com Apocalipse 4 e 5, Apocalipse 4 e 5 também é futuro, portanto os selos também estão no futuro. Isso é bom a gente perceber, que senão nós vamos fazer uma interpretação equivocada. Evidentemente, diz o irmão Lang, as duas cenas são as mesmas. O trono, os tronos e o número de anfitriões presentes são iguais. E não é possível que duas ocasiões como essas ocorram separadamente, pois somente uma vez o Filho do Homem pode ser formalmente instalado dessa maneira. Essa autoridade delegada, que lhe pertence por direito de nascimento como Filho de Deus, ou seja, por filiação eterna, tá? Aqui a tradução não foi muito fiel, colocou direito de nascimento, né? Na verdade, não é nascimento, é filiação eterna, tá? Esse domínio pertence a ele por direito na sua filiação eterna. Ele é o eterno Filho de Deus, gerado em Deus, antes dos tempos e das eras, certo? Não criado por Deus, mas gerado em Deus, certo? Isso então lhe pertence por direito, por sua filiação eterna como Filho de Deus. E não só lhe pertence como Filho de Deus, sendo co-criador com o Pai, né? Mas também por aquisição, porque embora pertencesse por direito, por ser Filho de Deus, agora pertence porque ele foi provado como homem, certo? E por mérito da sua obra como Filho do Homem, ele tem uma autoridade que lhe pertence duplamente, como Filho de Deus eterno, eternamente Filho de Deus, e como homem provado e aprovado em todas as coisas. Essa autoridade duplamente lhe pertence. Uma vez que tenha sido publicamente concedida tal autoridade, nunca mais será retirada. E assim, nunca haverá uma segunda investidura da mesma. Seu reino, tendo começado, será para sempre. Ele não pode ser empossado uma vez, depois empossado de novo. Não existe isso. Não existe isso. Portanto, a ocasião da cena em Daniel é a mesma da visão de Apocalipse. E o anjo intérprete indicou claramente a Daniel qual será a ocasião em que socorrerá. Esse anjo disse a Daniel: o julgamento se assentará e lhe tirarão da besta, da quarta besta e do chifrinho pequeno. E lhe tirarão o domínio, ou seja, o domínio do pequeno chifre, que é a última cabeça do último império mundial, para o consumir e destruí-lo até o fim. E o reino, e o domínio, e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui termina o assunto. Daniel capítulo 7, versículo 26 a 28. Aqui encerra-se o assunto. Dessa forma, olha só, fica claro que o fardo, a carga principal da visão de Daniel e de toda a visão de João, que corresponde à visão de Daniel, tem a ver com a carreira do último imperador e do último império mundial, incluindo sua ascensão, sua perseguição aos santos do Altíssimo, sua queda e a completa destruição do seu reino. Certo? Com a concessão do reino debaixo de todo o céu, ou seja, a soberania universal na terra, ao povo dos santos do Altíssimo, ou seja, Israel. O povo dos santos do Altíssimo, Israel. E com o estabelecimento permanente do domínio do Messias. Então, o interessante é que João, ele vê,
João não, Daniel. Daniel, no capítulo 7, ele vê 4 animais. Mas o que chama a atenção dele e o que o anjo dedica tempo para explicar para ele, em maior extensão de explicação, é em referência à 4ª besta e ao chifre que faz guerra aos santos e os vence. Quando as outras bestas também são mencionadas, aparece falando sobre elas, mas elas são como que, vamos dizer assim, atores coadjuvantes de um protagonista principal, que é a 4ª besta com o chifrinho. Isso foi o que chamou a atenção de Daniel e até dos céus, porque os anjos intérpretes, né, o anjo intérprete, no caso ali era um anjo só, que estava com Daniel na visão, e ele começa a explicar com mais detalhes para Daniel exatamente também o que chamou mais a atenção do profeta. Quando ele termina de explicar sobre esse levante do 4º império com o chifrinho, com o seu governante ascendendo, atingindo o apogeu e caindo, sendo derrotado e retirado, e o domínio sendo dado ao Messias e ao seu povo, ele fala, aqui se encerrou o assunto. O assunto dizia respeito aos levantes imperiais sendo sucedido pelo 4º império, governado pelo anticristo, o chifrinho pequeno, e a sua derrocada, a sua queda, dando lugar ao reino universal e eterno do Messias. Bom, esse é o fardo, a carga da visão de Daniel. Agora, se a visão de Daniel corresponde a Apocalipse 4 e 5, como nós temos visto em vários vídeos e aqui também reafirmamos, então o assunto do capítulo 4 e 5 de Apocalipse também é com mais detalhes do que Daniel, claro, porque João acrescenta mais detalhes, mas é a mesma cena. A gente vê que até onde Apocalipse 4 e 5 e Daniel 7 são observados, ocorrem as mesmas coisas, embora em Apocalipse tenha mais detalhes, mas os detalhes não estão na contramão do que Daniel já falou. Pelo contrário, eles estão ligados e ainda há um acréscimo em Apocalipse 4 e 5. É o mesmo assunto. Então isso indica que o fardo de Apocalipse 4 e 5 também é o mesmo fardo. É o mesmo fardo, é a mesma carga. É com relação à retirada do domínio, certo? Dos impérios terrenos que estão sendo impérios subordinados depois mais tarde ao anticristo e ao empossamento do Filho do Homem. É a mesma cena, certo? E aí, tem um outro detalhe que eu queria chamar a atenção, é porque, agora não só lendo aqui o que o Lang colocou, você vê o texto de Daniel 7 falando que o assunto era esse e foi encerrado o assunto. Então tem um assunto, tem um tema dentro da profecia feita. No capítulo 11, né, de Daniel, e capítulo 12, Daniel está tendo a visão da escritura da verdade, certo? É enviado 3 anjos para estarem com ele. O primeiro que vem, que muito provavelmente é o arcanjo Miguel, o derruba, né? Ele cai, depois uma semelhança de mão de homem o toca, o fortalece, ele consegue ficar numa posição de joelhos no chão, né? Na verdade, ele fica meio como uma posição chamada de gatinho, né? Quando você apoia no joelho e nas palmas das mãos. E aí, essa mão o toca e o ergue, ele se põe em pé tremendo, ele diz que não restou força nele, então esse mensageiro celestial fala, ser forte, e o fôlego volta, ele começa a conversar, né, com o ser celestial, e aí é expresso a ele, é expressamente revelado a ele a escritura da verdade. Daniel, capítulo 11. Quando ele está terminando o assunto, capítulo 12, fala-se dos tempos do fim de Israel, quando Miguel novamente se levantará pela nação, né? Então é claramente que está em vista ali a queda de Satanás no início dos 7 anos. Daniel, capítulo 12, começa a descrever todo esse tempo, porque Daniel fala, neste tempo, o anjo fala para Daniel, no capítulo 12, pode olhar lá, se levantará Miguel, o vosso príncipe, o grande defensor do teu povo. Então, esse tempo
É o mesmo tempo do cumprimento da visão da Escritura da verdade, porque o capítulo 10 até o 12 é uma visão só. É uma visão só. E a Escritura da verdade, declarada no capítulo 11 com detalhamento, né, futuro, e aí chega-se até o 12 e fala, neste tempo se levantará Miguel. Esse tempo, se você for estudar com cuidado, é o mesmo tempo, certo? Dos detalhes do capítulo 7. É o mesmo tempo. E se você estudar com mais cuidado, você vai perceber que se trata da setenária semana de Daniel, capítulo 9. Os últimos 7 anos que estão faltando. Certo? É os últimos 7 anos que estão faltando. Por quê? Porque a besta do capítulo 13 de Apocalipse, que vai governar 42 meses, ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 dias, essa única besta do capítulo 13 de Apocalipse, ela é a, vamos dizer assim, a coligação, a inclusão de todas as bestas do capítulo 7 de Daniel, que aparecem separadas no surgimento, mas que em Apocalipse 13 são mostradas coligadas em uma só. Certo? Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, a besta no seu estágio final, nos últimos 3 anos e meio, é uma coligação das primeiras bestas, das bestas de Daniel 7 que aparecem separadas no surgimento. Então, veja, essas bestas que aparecem separadas no seu surgimento são colididas em uma única besta no seu final, nos últimos 3 anos e meio, em Apocalipse 13, para agir 42 meses. Então isso indica que quando elas surgem, elas têm que, na verdade, surgir antes dos primeiros 3, antes dos últimos 3 anos e meio. Perdão, antes dos últimos 3 anos e meio. Por quê? Porque nos últimos 3 anos e meio, elas são vistas em uma única besta inclusiva. É sinal, então, que elas apareceram como bestas separadas antes dos segundos 3 anos e meio. Está dando para entender isso? Então, se elas apareceram antes dos últimos 3 anos e meio separadas, elas têm que ter aparecido, então, dessa forma, nos primeiros 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio são 4 bestas separadas. Nos últimos 3 anos e meio, todas elas são fundidas em uma única besta, que é a besta de Daniel 7, a última, governada pelo chifrinho pequeno. Então, esses são os 7 anos finais dessa era. Esse é o tempo do fim. Essa expressão tempo do fim em Daniel sempre se refere aos 7 anos finais dessa era, que é a septenária semana de Daniel 9, e que é mencionada em Daniel capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. E aí, ainda no 12, que está falando desse tempo, dessa visão, o anjo fala, neste tempo se levantará Miguel, vosso príncipe. Ou seja, quando começar os 7 anos, porque também de acordo com Apocalipse 12, Satanás é jogado dos céus por Miguel, quando Deus se volta para Israel para fazer deles o seu povo, e destronar Satanás dos ares e fazer Satanás cair, depois da luta contra Miguel, que é o levante de Miguel, né? Satanás cai exatamente no início dos 3 anos e meio primeiros. Como que eu sei disso? Porque quando o dragão é atirado para a terra, ele persegue a mulher, ou seja, o remanescente do povo judeu e cristão que ficou na terra, durante 1260 dias. Mas esses 1260 dias que a mulher foge para o deserto, não é os últimos 3 anos e meio. Como que eu sei disso? Porque a serpente, o dragão, persegue a mulher fica no deserto cuidada por Deus. Como ele não consegue destruir a mulher, aí ele vai sobre a areia da praia do mar, assim termina o capítulo 12, e ele evoca a besta. E dá à besta autoridade para agir durante mais 42 meses, que são mais 1260 dias. Então Satanás cai no início dos 7 anos, porque a primeira perseguição é feita por ele. Depois é que ele evoca a besta para a besta perseguir. E Daniel 12 está dizendo, neste tempo se levantará Miguel. Ora, o levante de Miguel, citado em Daniel 12, é o mesmo de Apocalipse 12, quando Satanás cai. Então é sinal que o tempo que o anjo está falando em Daniel 12 inclui o começo ao fim dos últimos 7 anos. Este é o tempo do fim. Eu espero que você leia as profecias e domine um pouco as profecias para entender o que eu estou falando aqui, sem a gente ter que ficar lendo os versículos, senão não ia dar para terminar esse vídeo hoje.
Eu acho que os irmãos que estão me acompanhando aqui mais tempo sabem fazer, né, essas ligações que eu estou dizendo aqui. Se não sabe, então, por favor, irmão, eu vou pedir para você, leia pelo menos 40, 50 vezes o livro de Apocalipse e Daniel, que vai ficar claro essas coisas para você. Tá? Então, esse é o tempo do fim de Daniel 12. Agora, quando chega em Daniel 12, olha que interessante isso aqui. Por isso que eu falo, a Bíblia explica a Bíblia. A gente só precisa deixar a Bíblia se explicar. Não precisa ficar colocando a nossa ideia, certo? Na Bíblia. Deixa a Bíblia ser a Bíblia e a Bíblia se auto-explicar. Por que eu estou mencionando a questão do tempo? Porque agora nós vamos entrar na questão do selo, dos 7 selos, do rolo selado com 7 selos, e é importante saber o tempo em que esses selos estão sendo abertos. E além de tudo que o irmão Lang mostrou aqui, recapitulando, né, a simetria de Daniel 7 com Apocalipse 4 e 5, como algo para o futuro, além do que ele já mostrou também, que o fardo principal de Daniel 7 é o tempo do fim, é os últimos 7 anos dessa era, e especificamente os últimos 3 anos e meio, certo? Onde o domínio vai ser tirado dessa besta e dado ao Messias. Isso Daniel 7 deixa claro. E isso também, então, deve ser o mesmo fardo de Apocalipse 4 e 5, porque a visão é simétrica. E, portanto, esse tem que ser o assunto, certo? De toda a abertura dos selos. Além disso, ainda tem esse outro ponto que eu estou mencionando aqui, que não está no livro aqui, mas que é válido a gente perceber. Capítulo 12 de Daniel, capítulo 12 de Apocalipse, interligados. E aí o anjo fala no capítulo 12, neste tempo se levantará Miguel. Capítulo 12 fala Miguel lutando contra o dragão e o jogando por terra. Certo? Só que o dragão cai, jogado por Miguel, no início dos 7 anos. Esse é o tempo do levante de Miguel. O anjo está pensando, nesse tempo Miguel se levantará. Ou seja, quando esse tempo começar, Miguel vai se levantar. É o levante de Miguel na luta contra Satanás que o joga por terra que dá início a esse tempo, onde todas essas coisas acontecerão. Só que de acordo com o Apocalipse 12, se você conta ali o tempo, você sabe que o dragão cai nos primeiros 3 anos e meio. Porque a serpente persegue a mulher durante 1260 dias. Como ela não destrói a mulher, porque Deus protege a mulher, aí ela vai, essa serpente, que é o dragão, vai sobre a areia do mar e evoca a besta. E quando a besta surge, ela dá autoridade para a besta agir 42 meses, que são mais 1260 dias. A primeira perseguição nem tem menção do anticristo. A primeira perseguição da serpente do dragão, o anticristo nem chegou. E é o dragão que está perseguindo durante 1260 dias. Esse é o ponto que o irmão Witness Lee, por exemplo, não observou no seu estudo Vida de Apocalipse. E que por mais respeito que eu tenho por ele, pelo irmão Gouveia, por exemplo, também, parece que eles não observaram isso. Porque eles colocam essa luta de Miguel contra o dragão no final dos primeiros 3 anos e meio. Mas o detalhe é que quando o dragão é jogado e persegue a mulher, só ele está perseguindo a besta e ainda nem chegou. É depois dos 1260 dias que ele persegue a mulher que ele vai e evoca a besta do abismo e dá autoridade a ela para agir durante mais 1260 dias, que são 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo ou 42 meses. Entendeu? Então, neste tempo, certo? Este é o tempo do levante de Miguel. Este é o início dos 7 anos, é o tempo do fim. Agora veja, é isso que eu queria chamar a atenção para chegar nesse ponto com vocês. Daniel, capítulo 12. Vou ler de novo o versículo 1 falando, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está do lado dos filhos do teu povo. E será tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve gente até então. Porém, naquele tempo será liberado o teu povo, todos que se acham escritos no livro. E uma multidão dos que dormem no pó da terra será despertada, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e confusão eterna. Aí, versículo 4. Tu, porém, Daniel, fecha, sela. Olha só que interessante. Daniel é ordenado a selar a profecia. Mas qual que é a profecia que ele está ordenando selar? Ou seja, o selo significa colocar uma restrição para que não seja aberto, para que não seja conhecido aquilo.
para que aquilo seja conservado em segredo, certo? Para que aquilo não seja aberto, não seja visível a todos. Ou seja, o anjo deu essas visões para ele, essas palavras que vão desde a visão aqui da Escritura da Verdade, vai do capítulo 10 até o capítulo 12, é uma visão só. É uma visão só. No capítulo 10 mostrando a interação dele com os mensageiros celestiais e o capítulo 11 introduzindo a explicação da visão, da Escritura da Verdade. Só que ele explica para ele essas coisas, mas não detalha como isso sucederá. Ele fala, ó, vai acontecer isso. Mas aí Daniel pede mais esclarecimento e o anjo fala assim, olha, o detalhamento do desenvolvimento disso está selado. Capta aqui, gente. Presta atenção aqui, por favor. O anjo fala do tempo do fim, que são os últimos 7 anos. Fala que neste tempo Miguel se levantará. Certo? Dentro deste tempo dos 7 anos, especificamente nos últimos 3 anos e meio, vai ocorrer um tempo de grande angústia para Israel, que são os dias de angústia de Jacó, que é a grande tribulação. Ele fala tudo isso para ele fala que isso vai acontecer. Mas quando Daniel pede por mais esclarecimento, o anjo fala, olha, o desenrolar detalhado disso está selado, Daniel. Sela a profecia. Sela a profecia. Certo? Não vai haver mais explicações. O que foi dito até aqui, por enquanto, é suficiente. Essa profecia, o detalhamento do desenvolvimento disso vai ficar selado, lacrado, certo? Não aberto. Até que chegue a hora de desatar isso. Captou? Vamos lá. Ó. Capítulo 12, versículo 4. Versículo 3. Tu, porém, Daniel, fecha, sela as palavras e sela o rolo até o tempo do fim. Ah, presta atenção. Irmãos, isso aqui é tão grande, meu Deus do céu. Se as pessoas lerem isso aqui, não tem como colocar os selos. Os 7 selos do Apocalipse, a abertura dos selos, e Apocalipse 4 e 5, no início da ascensão do Senhor Jesus, não tem como. Porque o anjo está dizendo para Daniel que o desenvolvimento, a ordem sequencial em que essas coisas maravilhosas, essas maravilhas, como é dito no próprio livro de Daniel, que foram narradas do capítulo 11 e 12, o desenvolvimento profético, o cumprimento em desenvolvimento profético disso vai ficar lacrado, selado, até que chegue o tempo do fim. Sinal que, quando estivermos no período que a Bíblia chama de tempo do fim, isso vai ser aberto. A profecia ficaria selada, a escritura da verdade, nos detalhes dela. Aqui o anjo falou para Daniel uma ordem panorâmica das coisas. Mas o detalhamento interior disso, como isso ia se desenvolver em cumprimento, ficaria selado, lacrado, até que chegasse o tempo do fim. Quando chegasse o tempo do fim, que conforme nós estamos vendo aqui, se refere aos últimos 7 anos dessa era, o selo ia começar a ser aberto. Não sou eu que estou falando, é a profecia. Ó. Tu sela, você, Daniel, deve selar, né? O anjo está falando para ele aqui no versículo 3. Tu, porém, Daniel, fecha as palavras e sela o rolo até o tempo do fim. Muitos correrão daqui para lá e a ciência será aumentada. Versículo 4. Então eu, Daniel, observei e eis que outros 2 estavam em pé, um deste lado do rio e o outro do outro lado. E disse um ao varão vestido de linho que estava sobre as águas: quando será o fim destas maravilhas? Ele falou tempo do fim, certo? Que o livro ficaria selado até que chegasse o tempo do fim. Aí Daniel quis saber, especificamente, quando seria o tempo final desse tempo do fim. Quando que essas maravilhas narradas aqui, especificamente, cronologicamente, iriam se realizar todas. E sabe qual que é a resposta? Por isso que eu posso colocar o tempo do fim como os últimos 7 anos dessa era.
e a parte final dele, a conclusão das maravilhas, como os últimos 3 anos e meio finais. Por quê? Porque aqui o próprio anjo interpretando para Daniel, quando Daniel pergunta do cumprimento do fim dessas maravilhas, ou seja, dentro do tempo do fim, o fim disso tudo, o que é respondido para ele? E disse um varão vestido, né, de linho que estava sobre as águas: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi ao varão vestido de linho parado sobre as águas do rio, o qual alçou a sua destra, a sua esquerda, a sua destra e a sua esquerda aos céus, e jurou por ele que vive eternamente, que seria por tempo e tempos e metade de um tempo. Quando finalize o poder da dispersão do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Poder de dispersão do povo santo? Aqui está falando então da dispersão de Israel como nação. Certo? Que começou com as 10 tribos do norte e depois também Judá. Porque só um remanescente voltou para Israel. E Deus virou o rosto deles entregando o domínio do mundo, a soberania do mundo aos gentios. E começou o tempo dos gentios e o tempo da dispersão do povo santo. Quando o tempo dos gentios acabar, Deus vai se voltar para Israel novamente. Deus vai se voltar para Israel novamente. E essas maravilhas todas serão cumpridas. E eu ouvi, porém não entendi. E disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: anda, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Presta atenção, no capítulo 12, versículo 3, ele mandou ele selar até o tempo do fim. Daniel perguntou qual seria o fim destas coisas, e aquele que levantou as mãos jurou pelo aquele que vive eternamente, dizendo que haveria tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Nos 3 anos e meio finais dos 7 anos, seria o fim aonde ocorreria as maravilhas declaradas aqui. Isso indica que o tempo do fim está ligado a este fim. E este fim são os 3 anos e meio finais dos 7 anos do tempo do fim. Depois Daniel quis ainda saber e o anjo falou: olha, vai Daniel, essas palavras estão seladas até o tempo do fim. Então se você estuda e você sabe que o tempo do fim é este tempo no qual se levantará Miguel, porque aqui está dizendo que o capítulo 12 para trás disse que este tempo do fim, que vai ser a introdução do cumprimento dessas coisas, até o fim, onde essas maravilhas se cumprirão nos últimos 3 anos e meio, este período é chamado de naquele tempo, que é o tempo do fim. É o mesmo assunto, gente, é a mesma perícope. Não dá para você falar que um tempo é o tempo do 12:1, o outro tempo é o tempo do 12:3 e o outro tempo é o tempo do 12, versículo 9. É o mesmo tempo. Só que veja, o anjo fala: naquele tempo se levantará Miguel. Se você estuda Apocalipse 12 com cuidado, você sabe que Miguel vai se levantar no início dos 7 anos. Então que tempo é esse do lema de Miguel? É o tempo dos inícios dos 7 anos finais, da septenária semana de Daniel. É nesse tempo que Miguel se levanta. Só que esse tempo também, onde essas coisas começam a acontecer, é chamado de tempo do fim. Então como é que você localiza cronologicamente qual é o tempo do fim? A que tempo se refere o tempo do fim? Tempo do fim é uma expressão que se refere ao início dos 7 anos. Por que eu sei disso? Porque o capítulo 12 de Daniel, versículo 1, está dizendo que nesse tempo, que é o mesmo tempo do fim, porque o assunto é o mesmo, Miguel vai se levantar. E a gente sabe que Miguel se levanta no início dos 7 anos para destronar Satanás dos ares. E Deus fazer de Israel de novo seu povo. E guardar o remanescente judeu da perseguição da serpente. Esse é o início dos 7 anos. Esse início dos 7 anos onde Miguel se levanta é o tempo mencionado como o tempo de começar-se a realizar-se essas maravilhas. Daniel pediu mais explicação e o anjo falou: olha, a explicação detalhada do desenvolvimento disso vai ficar selado até o tempo do fim.
onde essas maravilhas vão acontecer. Só que, de acordo com o capítulo 12, o tempo que essas maravilhas começam a acontecer é um tempo onde Miguel vai se levantar. Claro, em Daniel não é dado a cronologia desse tempo. O anjo falou que ficaria selado o detalhamento e desenvolvimento disso até o tempo do fim. Ele só falou que Miguel, naquele tempo, vai se levantar. E disse que o detalhamento disso ficaria selado, em secreto, até que esse tempo chegasse. Tempo no 12:1, tempo no 12:3 e 4, tempo no 12:9. É o mesmo tempo. É o tempo do levante de Miguel. É o tempo de cessar a dispersão do povo santo. É o tempo de Deus se voltar para Israel. É o tempo da aflição de Jacó. É o tempo do galardão dos profetas mortos que dormem no pó ressurgirem. Tudo isso vai acontecer dentro desse período de 7 anos. Agora, o detalhamento de todas essas coisas em ordem cronológica está selado até que este tempo chegue. Até que este tempo chegue. Só que se você estuda Apocalipse 12, graças a Deus pelo livro de Apocalipse, Apocalipse é o retirar do véu, é o retirar do lacre, do selo. Está explicado agora. Miguel vai se levantar, Satanás vai cair. E aí lá em Apocalipse é dado 2 tempos de 1260 dias. Então você sabe que esse tempo é o tempo do começo dos 7 anos finais. Certo? Agora, por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque se o tempo do fim, de acordo com o capítulo 12, versículo 1, e Apocalipse 12 é o início dos 7 anos finais, esse é o tempo do fim, e aqui é dito que o desenvolvimento dessas coisas ficariam lacrados até que esse tempo do fim chegasse, então, veja só, o selo só vai ser rompido quando começar o tempo do fim. Porque Daniel teve a ordem de selar a profecia. O cordeiro está desselando, está abrindo a profecia. Dá dando para você ver a simetria? O livro que Daniel teve que selar, o cordeiro tem que abrir. É o mesmo rolo. É a escritura da verdade que ficou lacrada no tempo de Daniel e está sendo deslacrada, aberta pelo cordeiro no tempo do fim, porque o anjo fala para Daniel que essa escritura ficaria fechada até o tempo do fim. Então isso significa que o selo só vai poder ser aberto quando chegar o tempo do fim, porque até que o tempo do fim chegue, o rolo da profecia tem que ficar selado. Ou seja, não foi revelado a Daniel e nem a ninguém o detalhamento disso tudo, certo? Isso só vai começar a ser aberto para efetivar o cumprimento disso, em seus detalhes, quando chegar o tempo do fim. Captou isso? Então, se o rolo fica fechado, e aqui não é o rolo para revelar apenas, gente, é para cumprir estas coisas, porque revelar essas coisas, João em espírito, foi dado a ele a revelação como essas coisas acontecerão. Ele viu o cordeiro abrindo. Só que aqui o anjo não fala só que o livro vai ficar selado para que ninguém conheça essas coisas, mas ele vai ficar selado até o tempo dessas coisas se cumprirem. O tempo do fim é quando essas coisas vão começar a se cumprir. E até lá vai ficar selado. Não só para que ninguém não conheça, mas para que também isso não aconteça. Para que essa história não se desenvolva até a hora que chegue o tempo ordenado. Por isso está fechado. Só que, quando chegar o tempo do fim, que são os 7 anos finais dessa era, aí o rolo tem que ser aberto. Aí o pergaminho tem que ser deslacrado. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Me perdoa parecer muito repetitivo, mas é que eu tenho uma preocupação se você está conseguindo entender. Daniel disse
que o livro ia ficar selado, pelo menos 2 vezes ele mencionou isso, até o tempo do fim. O tempo do fim, de acordo com o capítulo 12, versículo 1, começa quando Miguel se levantar, porque é naquele tempo que ele vai se levantar. E Apocalipse mostra que o tempo do levante de Miguel é no início dos 7 anos. Então, 7 anos finais dessa era é o tempo do fim. E aqui é dito que o rolo da profecia vai ficar lacrado, selado, até que o tempo do fim comece. Então, isso indica que o livro selado com 7 selos vai ter que ser aberto quando? Quando chegar o tempo do fim. E quando que é o tempo do fim? Nos 7 anos finais dessa era. Portanto, a abertura dos selos começa nos últimos 7 anos dessa era e não antes. Você não pode colocar a abertura dos selos como sendo algo que aconteceu desde a ascensão de Cristo, se o anjo está falando que o livro vai ficar lacrado, no que diz respeito à efetivação dos detalhes que ele contém, até que chegue o tempo do fim. E de acordo com o capítulo 12, o tempo do fim é aquele tempo quando Miguel se levantará. E aí dará início, nesse período, a todos o cumprimento das maravilhas dessas profecias. Esse é o tempo do fim. Até que chegue o tempo do fim, certo? O Cordeiro não vai abrir o livro. Portanto, capítulo 4 e 5 de Apocalipse é uma visão profética que João está tendo do futuro. E a abertura dos selos também é futuro. Tudo isso começa nos 7 anos finais dessa era. E não antes. Porque os 7 anos finais dessa era é o tempo do fim. E Daniel está dizendo que o rolo ficaria selado até o tempo do fim. Então não tem como você colocar a abertura do selo antes do tempo do fim ter iniciado. Porque o anjo disse 2 vezes aqui que o rolo ficará lacrado, selado, até que comece o tempo do fim. Amém? Deu para entender isso? Depois dessa introdução, tendo entendido isso, aí nós vamos continuar o estudo agora falando sobre o livro selado com 7 selos. E vamos estudar os selos um por um, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido de ajuda. Se ficar alguma dúvida, os irmãos podem me procurar no WhatsApp, no contato aqui nas redes sociais, no Instagram mesmo, né, no YouTube, aqui na descrição do vídeo, nos seus comentários. Pode deixar aí que eu vou respondendo um por um, tá? Pode ser que eu demore um pouco por causa das outras atividades, mas eu estou à disposição dos irmãos para esclarecimento, tá bom? É isso, pessoal. Não esqueça de curtir o vídeo, de comentar, deixar o seu comentário embaixo. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a promover o conteúdo, porque ele, então, entende, né, que tem relevância. Espalhe para mais pessoas também, tá? O que a gente está estudando aqui. Nos ajude nesse projeto, nesse trabalho. E que Deus abençoe cada um. E até o próximo vídeo, onde nós vamos entrar, de fato, em todos os selos, um por um. Era necessário fazer essas introduções. Ainda vai ter uma pequena palhinha de introdutória no próximo vídeo, vai ser bem curtinha, e já vamos entrar nos selos em si, tá bom? Que Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo.